amou, sabendo quem seríamos, porque a própria Bíblia fala que Ele é o que é, o que era e o que há de vir. Então, que nesse momento, dessa adoração ao Senhor, que nós possamos verdadeiramente não só pedir perdão a Deus, mas também nos perdoarmos. Porque muitas vezes cargas que estamos trazendo até hoje nas nossas vidas são cargas de perdão que não liberamos, principalmente para nós mesmos. Amém? Eu gostaria que a igreja estendesse as mãos para a minha vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui eu estou, Deus, na sua casa de oração. Estou aqui, Senhor, para ser instrumento seu. Graças eu te dou, Pai, pelo teu amor ter me alcançado a minha família, pelas respostas que o Senhor trouxe para mim, Senhor, principalmente para mim. As palavras, Senhor, que o Senhor usou tua serva ontem para dizer coisas que só no íntimo o Senhor e eu sabíamos. E o Senhor sabe, Pai, o que aquelas palavras que reverberam até este momento no meu coração, eu quero que continue reverberando, para eu lembrar do teu amor, do teu cuidado, do teu zelo por minha vida, por esse ministério. E eu sei, Senhor, que tudo aquilo que eu pedi ao Senhor, Pai, o Senhor falou através da sua filha. Então que o Senhor continue cuidando, continue zelando, continue guardando os nossos corações, nos preparando para o que há de vir. Porque a tua palavra vai falar que o que há de vir virá e não tardará, mas se fala direcionado à vinda de Jesus. Mas também sabemos, Pai, que há uma promessa sobre as nossas vidas, não pelo espaço físico, mas sobre as nossas vidas. Que onde a planta dos nossos pés tocarem, Senhor, ali o Senhor estará presente, nos ajudando. E que o Senhor continue, Senhor, sendo esse instrumento, Pai, nos direcionando, Pai, sendo, meu Senhor, verdadeiramente, Pai, bússola para as nossas vidas. E que, Senhor, assim como muitas vezes oramos, apressa-te, Senhor, mas sabemos que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e o tempo do Senhor é muito melhor do que o nosso. Então, Pai, toma essa palavra nesta manhã, que sejamos impactados pelo Senhor, pela sua palavra genuína, sem mistura, e todo aquele que se inclinar para ouvir a tua palavra seja impactado pelo Senhor, assim como aquele jovem, Pai, que o Senhor trouxe ao meu coração e eu conversei contigo dizendo, assim também foi com Pedro. Pedro, ele pregou. Assim também foi com Paulo. Paulo pregou. Assim também foi com seus discípulos, discípulos de Jesus. Pregavam a tua palavra e as pessoas se entregavam ao Senhor. As pessoas eram direcionadas ou se derramavam diante do Senhor. Igreja, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Eu gostaria que toda a igreja abrisse Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 24, e vamos percorrer alguns versículos, começando do versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor, Pai. Pai, aqui é a porção da tua palavra, Deus. Que ela seja ministrada, Pai, sem mistura, sem conjectura, sem filosofias humanas, mas seja o teu Santo Espírito conduzindo os meus lábios, a minha mente, para que tudo que seja feito e direcionado pelo Senhor nesta manhã, para que pessoas sejam impactadas, tocadas, libertas pelo poder da tua palavra, genuína, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, oh Senhor, capaz de penetrar e causar divisão em junta e medula. Pai, eu te peço, Senhor, conduz os meus lábios e que todo o meu conhecimento humano esteja, Pai, refém da sua vontade, em nome de Jesus.
Igreja, a palavra assim, do Senhor que está no Evangelho de Lucas, de Jesus segundo escreveu Lucas, vai falar no versículo 13 do capítulo 24, que diz o seguinte, a epígrafe do meu texto: dos discípulos no caminho de Emaús. E a palavra do Senhor vai dizer no versículo 13: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com ele. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe respondeu: quais? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as escrituras, e chegaram à aldeia para onde iam. E ele lhe fez com que iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Eu vou parar aqui, depois eu vou dar percorrer mais algumas vezes. Mas observe, a gente conhece que logo depois que Jesus foi crucificado, tem o processo do passar os 3 dias, e a gente sabe que as mulheres foram lá, e as mulheres viram, os anjos falaram que ele não estava mais ali. A palavra também vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um pouco antes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a palavra vai falar no próprio capítulo 24, que fala, Pedro, porém, no verso 12, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Então, além das mulheres, o próprio Pedro tinha ido até o sepulcro, porque ele queria ver se realmente aquilo que aquelas mulheres estavam falando era verdade. Mas observem, aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles só reproduziam aquilo que os discípulos passaram para eles. Eles já estavam saindo de Jerusalém, eles já estavam indo para uma outra rota. E Deus vem trazer para o meu e para o seu coração que muitas vezes a gente muda de rota porque não ouve Deus falar. Aleluia. Muitas vezes a gente muda o destino do nosso trajeto porque a gente se decepciona. Aleluia. Com algumas coisas que acontecem
com alguns percalços, com alguns entraves, com algumas barreiras que são colocadas para que a gente não enxergue que o Senhor está do nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra vai falar que eles estavam ali intertidos um com outro bispo, conversando e falando o que é que tinha acontecido, e muitas vezes tem acontecido isso conosco. A gente está vendo a situação, a gente está vendo nada acontecer, a gente está vendo o mar parado. E a gente está vendo isso e a gente não percebe que quem está caminhando conosco é Jesus. Quem está trazendo a calmaria é Jesus. Quem está fazendo com que a gente cresça em graça e conhecimento é Jesus. Mas Ele está do lado, mas eles não enxergam. E eles estão tão preocupados com tudo aquilo que aconteceu. Porque a própria palavra vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles vêm conversando, e aí eles vêm contando que eles acreditavam, a palavra vai dizer, diziam a respeito de Jesus o Nazareno, que foi varão profeta. Observe que eles têm qualidades para falar de Jesus. Um varão profeta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, poderoso em obras, a palavra diante de Deus, e palavras diante de Deus e de todo o povo. E a palavra vai falar que eles criam, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jesus seria o resgatador, que Jesus seria o que libertaria aquele povo. Só que quando veio a morte, veio a decepção de alguns. O coração de alguns ficou enfraquecido. O momento de dor cegou aqueles homens. O momento de frustração, de tristeza cegou aqueles homens. E o que tem acontecido muitas vezes com muitos de nós é que a gente não vê o resultado. A cegueira vem aos nossos olhos, a tristeza bate o nosso coração, e a gente faz como aqueles discípulos. A gente tenta recalcular a rota, a gente tenta caminhar, a gente tenta fazer do jeito que a gente entende que é o jeito certo. Porque a palavra vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eles estão indo no caminho de Emaús, e estudando. Emaús quer dizer lugar de águas quentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas também estudando, eu estudei e vi que Jerusalém quer dizer lugar de paz. Mas a própria palavra vai dizer que Jesus, Ele é fonte de águas vivas. Então aqueles discípulos, eles estavam abandonados na mente deles, decepcionados, porque eles criam e eles alimentavam e nutriam no coração dele que o reino de Cristo era um reino terreno, que tudo aquilo que Jesus pregava sobre o reino vinha acontecer naquele momento. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a decepção e a tristeza que os levava ali no caminho de Emaús os faziam não enxergar que o Mestre estava com eles. E no decorrer da caminhada, o Senhor Jesus questionava deles, não que Jesus não soubesse, porque Jesus era o protagonista daquela história que eles estavam contando, aleluia. Mas na caminhada, Jesus pede e questiona para que eles abrissem o coração, eles mostrassem a angústia, eles rasgassem toda a tristeza do coração deles, e eles o fizeram. E na caminhada, já tarde, Jesus vai para se despedir deles, e eles pedem que Jesus fique com ele aquela noite. E observe como o Senhor, Ele é maravilhoso. A palavra vai dizer, e eu vou ser bem categórico e falando mais pausadamente, a palavra do Senhor vai falar daquelas mulheres, no capítulo 24 vai falar que na madrugada as mulheres, elas vão levando especiarias e elas encontram as pedras removidas do sepulcro e não acharam o corpo do Senhor. A palavra também vai falar no verso 12 que Pedro, ouvindo aquilo que aquelas mulheres falavam, que os anjos disseram que Jesus não estava mais ali, ele precisava ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Pedro correu e ele foi até o sepulcro para se certificar que o Mestre não estava mais lá. E aqueles dois foram porta-vozes do que eles viram. Mas os discípulos no caminho de Emaús, a palavra vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no mesmo dia iam
2 deles. Não estamos falando iam ao sepulcro para se certificar, mas eles acreditaram naquilo que eles ouviram, porque o coração deles já estavam tristes, inclinado para a tristeza. Fica de pé, obreiro Breno. Fica de pé para não dormir. Fica na sentinela da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra vai falar: louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus, quando se aproxima deles, e observe, verso 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Igreja, há momentos na minha vida e na sua vida que a onda de tristeza, de dor, de mágoa, de frustração, de derrota é tão grande que Jesus está na nossa frente, diante de nós, que Jesus está nos carregando e nós não percebemos que é Ele. Nós não vemos que toda aquela manifestação, que independente do quadro que a situação esteja, Jesus está ali. E a palavra vai dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Não eram só as palavras daqueles homens que remetiam a tristeza, mas era o semblante daqueles homens. Talvez algumas lágrimas caíam, talvez a voz embargada, o peso da frustração, o peso da decepção, da angústia, tenham deixado os ombros deles mais arqueados por causa deste peso. Mas Jesus, igreja, da mesma forma que Ele questionou desses homens, não porque Ele não sabia de toda a história. Como eu falei, Jesus foi o protagonista daquela história que eles contavam. Mas Jesus queria extrair de dentro deles aquela dor. Então, igreja, tem momentos que é necessário você abrir os seus lábios e verbalizar ao Senhor: Pai, isso está doendo. Pai, eu não aguento mais. Como o nosso bispo, ele testemunhou ontem que algumas coisas ele falou com Deus. Ele não falou verbalizando, mas ele falou em espírito. E Deus trouxe a resposta a ele menos de 1 hora depois, ou pouco mais de 1 hora. E Deus falou com ele tudo aquilo que ele tinha conversado com o Senhor em espírito. Mas tem momentos na minha e na sua vida que é necessário verbalizarmos para alguém. É necessário compartilharmos com alguém, assim como aqueles discípulos estavam compartilhando e depois compartilharam com Cristo. E a Bíblia vai falar: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Jesus, Ele fala para eles: louvado seja o seu nome, Senhor. Jesus diz: e Ele lhes disse: ó nécios. Aleluia, meu Deus. E tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Observe que eles tinham ouvido Jesus pregar sobre o reino, e Jesus não deixou nada em oculto para eles. A palavra vai dizer que Jesus sempre estava falando que ele padeceria, necessitaria ele padecer, para que todos nós hoje tivéssemos esse resgate. E a palavra vai falar, e começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceram-lhes. E disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava
E quando nos abria as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Igreja, eu fiz questão de ler todo esse contexto da passagem e observe o que é que a palavra vai dizer. Ainda que Jesus questionou deles, Jesus precisava tirar deles naquele momento toda a dor. Mas a palavra vai dizer que os próprios discípulos, eles estão falando que Jesus falava da palavra, Jesus falava das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vai dizer: e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco porque é tarde. E verso 30 vai dizer: e acontecendo que, estando com eles à mesa, tomando um pão, o abençoou e o partiu, dizendo, e o partiu e deu. Igreja, a palavra vai dizer que foram os sinais que o Senhor Jesus fez, os sinais de costume. Então eu e você precisamos estar ligado nisso. Quais são os sinais de costume que Jesus tem conosco? Quais são os sinais de que Ele está na nossa vida? Quais são os sinais que a presença dEle é forte, é gritante, sem precisar ter vento? Como meu filho falou, a presença foi tão grande que um vento impetuoso entrou, e não foi um som, foi um vento que balançou as plantas. E não tinha como aquele vento entrar se não fosse a presença do Espírito Santo de Deus naquele ambiente. No ambiente em que muitos talvez não dariam nada, porque foi um culto de ação de graças. Mas o Senhor, quando Ele quer manifestar poder e glória, Ele faz, independente de onde seja. Pode ser no ponto de ônibus, meu filho. Pode ser na sua sala de aula, se assim você permitir Deus te usar. Pode ser no caminho vindo para casa. Assim como os discípulos, eles precisaram sentar para ceiar, e naquele momento as escamas dos olhos deles caíram. Por quê? Porque o Senhor os alimentava de palavra pelo caminho, bispo. O Senhor enchia o coração deles, porque eles mesmos diziam que o coração deles ardia. A palavra vai falar: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Então o Senhor Jesus, a todo tempo, com o nosso coração abatido e entristecido, Ele quer nos ministrar através da palavra de Deus. Ele quer nos ministrar, nos ensinar, nos consolar e tirar as escamas dos nossos olhos. Mas todo aquele que está disposto a ouvir, porque a própria palavra vai dizer que ardia o coração dele. Você sabe o que é arder? O coração que está triste, machucado, magoado, e que ele começa a arder. Ele começa a arder porque você permitiu Jesus entrar para trabalhar, para expurgar a dor, para expurgar a tristeza. Porque o coração triste, que não dá permissão para Jesus entrar, que não dá permissão para o Senhor Jesus expurgar toda a dor, não consegue sentir o ardor e o queimor que a Escritura faz dentro de si. E a palavra vai dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus, para eu terminar a minha ministração. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com eles. Eles estavam no caminho para Emaús. Eles não queriam estar em Jerusalém, porque Jerusalém lhe remetia a dor, Jerusalém lhe remetia a sensação da crucificação de Cristo, Jerusalém lhe remetia ao momento em que eles caminharam com Jesus, em momento de poder e glória, de manifestação da graça, manifestação de cura, porque eles dão testemunho de Cristo dizendo que era profeta, que era um homem cheio de palavra, que era um homem que nele vinha poder e glória. E eles não queriam voltar para aquele lugar onde eles viam tantas manifestações. E aquele homem que manifestava tanto poder, tanta glória de Deus, foi crucificado como um assassino, foi crucificado como um ladrão. Mas o próprio Jesus, quando vai falar com eles, repreendendo, mas não era necessário Cristo padecer todas essas coisas.
Então, igreja, que nosso coração esteja voltado para os sinais da manifestação de Cristo em nossa vida. Para os sinais, e se você não está percebendo, peça a Ele para lhe mostrar no partir do pão. Peça a Ele para lhe mostrar no ouvir de um louvor. Peça a Ele para te mostrar numa conversa. Aleluia. Igreja, eu não questiono mais do Senhor qual palavra Ele vai me dar. Eu só peço a Ele que me capacite para trazer aquilo que Ele quer trazer para a igreja dEle. Porque aqueles discípulos no caminho de Emaús, e eu me recordo, eu não sei se meu bispo vai recordar, que em alguns momentos nós estávamos como aqueles homens. Só que o contexto de ontem é diferente do contexto de hoje. Porque alguns dias atrás a gente podia até estar como aqueles homens no caminho de Emaús, tristes, abatidos, buscando respostas, buscando um sinal de Deus. Mas se Deus tinha preparado essa palavra, e ontem Deus nos deu uma resposta que aqueceu o nosso coração com as escrituras do Senhor, no coração daqueles discípulos. Eu posso dizer, talvez não tenha um contexto para nós hoje, mas é para Deus mostrar a mim e a vocês, igreja, que Ele prepara uma palavra, mas o milagre dele chega no momento que Ele quer. Talvez essa palavra que Ele preparou dos discípulos no caminho de Emaús é para a gente lembrar que o Jesus que ressuscitou no terceiro dia, o Jesus que permitiu que os anjos falassem para aquelas mulheres que Ele não estava mais lá, o Jesus que deixou para trás o lençol, que deixou para trás tudo aquilo que o prendia naquele sepulcro, e esteve com os discípulos e partiu o pão para que eles fossem libertos daquela escama que aprisionava os seus olhos. E a palavra vai dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Ele desapareceu. Então tinha um propósito de Jesus naquele momento. A palavra vai dizer que Jesus comeu do pão, Jesus partiu o pão. Então são esses pequenos sinais que Jesus sempre vai nos dar, de que a presença dele está conosco, de que a presença dele caminha conosco, de que a presença dele tira a escama dos nossos olhos, de que a presença dele está a partilhar o pão conosco, de que a presença dele vai fazer, de que a presença dele vai manifestar, de que a presença dele vai avivar nosso coração, de que a presença dele vai arder nosso coração como chama, para que a gente possa sair, ou que a gente possa voltar a Jerusalém e falar que vimos o Mestre, e falar que a manifestação do Mestre em nossas vidas é fiel, é verdadeira, é clara. Aleluia, Deus. E no final, no verso 35 vai dizer: e eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Que essa manhã a gente possa refletir, nós refletir verdadeiramente, que aquele momento de aqueles discípulos frustrados, tristes, eles estavam indo no caminho de Emaús, amargurados, abatidos, e não conseguiram ver claramente quem estava andando com eles. Mas o Senhor foi misericordioso e caminhou um pouco e falou do Senhor, e abriu as escrituras e sarou o coração deles, a ponto das escamas caírem. Esse é o nosso Senhor Jesus. É o que opera em nós através da palavra, e que opera em nós nos ouvindo principalmente, e que a gente coloque na tábua do nosso coração tudo aquilo que Deus fala, e que a gente comece a exercitar aquilo que Ele manda. Amém, igreja? Glória a Deus. Gostaria de entoar um louvor. Amém, glória a Deus.